Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 13º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Deserto como Abrigo durante a Grande Tribulação, parte 2. Mostramos na parte 1 que a mulher será levada ao deserto porque tudo o que Yahvé iniciar também será completado nos ciclos apropriados e que a profecia que está na história bíblica do primeiro Êxodo inclui a última geração e deve se cumprir. Também aprendemos que somos enxertados na raiz hebraica do hebreu Abraão e, portanto, compartilhamos da promessa da terra de Israel como um componente da aliança. E é por isso que Yahvé nos leva de volta a Israel através da parada deserto. Mas há outra explicação para o motivo pelo qual estamos sendo mandados de volta e vamos examiná-los agora. Quando o povo israelita, todas as 12 tribos e os estrangeiros finalmente viveram na terra prometida, foi governado pelos juízes. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Juízes 21:25. E quando o período de julgamento terminou, o povo de Israel insistiu que queriam um rei como os outros povos. Yahvé ordenou que Samuel respondesse ao pedido deles e ele escolheu Saul como rei. Mais tarde, Saul perdeu o reconhecimento de Yahvé e Davi se tornou rei. Então seu filho, Salomão, governou por 40 anos, até que Salomão levou mulheres estrangeiras, inclusive de povos que Yahvé havia proibido Israel. Salomão começou a servir seus deuses e construiu grandes estátuas. Yahvé ficou irado com Salomão por ter desviado seu coração de Yahvé, o Elohim de Israel, que lhe apareceu 2 vezes. É por isso que Yahvé disse a Salomão: porque isso aconteceu com você e você não cumpriu minha aliança e meus mandamentos que eu te ordenei, então vou arrancar a sua realeza e entregá-la a um de seus grandes. O próprio Salomão poupou Yahvé para fazer o que seu pai Davi quisesse. Até a morte de Salomão, o reino de Israel era um reino unido. Mas após a morte de Salomão, o Império Comum caiu em um estado plano. O Império do Norte com 10 tribos, que se chama Israel. Jeroboão se torna rei do Reino do Norte. A pequena cidade-estado no sul consiste em 2 tribos, Judá e Benjamim, e é chamada Judá. Reboão se torna rei lá. Ambos os países estavam em constante conflito. Sob o governo de Jeroboão, Israel, o Reino do Norte, está no auge. Essa prosperidade também teve suas desvantagens. A diferença entre ricos e pobres se abriu bastante. A rica classe alta de Samaria vivia em luxo exagerado e ao mesmo tempo explorava os pobres. Os ricos garantiram seu poder através de suborno e violência e pisaram na lei. Antes de se tornar rei do Reino do Norte, Jeroboão viveu no exílio no Egito e estava mais perto de lidar com outros deuses além do relacionamento com Yahvé. Por isso, ele construiu santuários em Betel e Dan, onde teve um bezerro de ouro erguido como ídolo. Sob seu governo, quem quisesse poderia se tornar padre. Até então, apenas sacerdotes da tribo levita eram ordenados. Como as pessoas abaixo dele desfrutavam da liberdade de adorar outros deuses, ele conseguiu levar a peregrinação ao Reino do Sul para Jerusalém. Ele também mudou os festivais de outono, que são comemorados no 7º mês, de acordo com as instruções de Yahvé no calendário bíblico, para o 8º mês.
No início de seu reinado, o rei Roboão, do Império Sulista, levara Yahvé a sério, mas ele não podia impedir que os rituais pagãos retornassem ao seu reino devido à mistura com outros povos. Yahvé advertiu repetidamente os dois impérios através de seus profetas para que se arrependessem e voltassem aos seus ensinamentos. Como punição pela idolatria de ambos os impérios, o sequestro ocorreu e os habitantes de ambos os impérios foram levados em cativeiro. Enquanto o Império Norte de Israel foi deportado para Assur no século 8 a.C., 1 século e meio depois, o Império Sul de Judá, com a capital de Jerusalém, foi conquistado pelo rei babilônico Nabucodonosor II. Os babilônios conquistaram e sequestraram suas políticas de conquista e deixaram os prisioneiros que lhe deram viver em paz. Os judeus, na Babilônia, tiveram a oportunidade de viver como uma comunidade fechada e se organizar lá. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Jeremias 29:10. A casa de Judá se arrependeu e foi devolvida após 70 anos. Daniel leu as escrituras de que sua nação deveria ser trazida de volta e começou a orar. Daniel 9. Neemias e Esdra voltaram e reconstruíram Jerusalém. Então a tribo de Judá voltou. Esdras 1. O Império do Norte foi exilado, pois foi infiel e pecou ao transcender a Torá. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da Torá. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Oséias 4:6. Os assírios que sequestraram o Império do Norte eram os guerreiros mais brutais da época e mataram pessoas da maneira mais cruel. Eles arrastaram o reino do norte para Nínive. Foi por isso que Yahvé enviou Jonas a Nínive para alcançar as 10 tribos. Essas tribos se voltaram para os ídolos e foram apanhadas em práticas pagãs. Com o tempo, eles perderam sua identidade como a casa de Israel. As tribos do norte também não permaneceram na Assíria, mas seguiram para o Império Parta, que incluía os seguintes estados modernos: Irã, partes orientais do Paquistão, metade oriental do Afeganistão, sudoeste do Turquemenistão, 2/3 do Iraque, a costa nordeste da Arábia Saudita, Arábia, Kuwait, terço oriental da Síria, parte do leste da Turquia, além da Armênia e parte oriental do Azerbaijão. Mais tarde, eles foram para os godos na região do Mar Negro. Povos góticos individuais eram Quémans, germânicos, Sacãms e etc. Houveram várias outras migrações, do modo que podemos dizer que a grande maioria das pessoas nas áreas europeias, norte-americana e ex-áreas do Império Britânico esqueceu sua verdadeira identidade, ou seja, origem israelense dos povos ocidentais. Simplesmente deve ser mencionado aqui que as seguintes tribos podem estar localizadas em Efraim, Grã-Bretanha e suas colônias, Manassés,
Estados Unidos da América. Rúben, França. Simeão, celtas e judeus. Levi, judeus. Judá, Juta, uma tribo germânica, e judeus. Issacar, Suíça e Finlândia. Zebulon, Holanda. Gade, godos e suecos. Asser, escocês. Benjamim, Bélgica e os normandos. Dan, Dinamarca e os celtas. Naftali, Noruega. Mas a dispersão de Efraim, ou a casa de Israel, ou a tribo de José, ou da tribo de Jacó, terminará. E Yahvé os levará para fora dos povos, de acordo com a sua palavra. E ele proclamou por meio de seu profeta Ezequiel, nos capítulos 20, 34 e 41. E vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé. Eu as aceitarei como incenso puro, aroma suave, quando eu vos fizer retornar de todos os países para onde foram expatriados e vos congregar junto a mim. Então serei santificado em vós, à vista das nações. O Império do Norte também é chamado de Efraim, porque o primeiro rei do Império do Norte veio da tribo de Efraim. O profeta Oséias diz sobre Efraim que eles devem andar entre os gentios. Oséias 9,17. Outros sinônimos para este reino são as tribos de Jacó ou as tribos de José. Resumindo, mesmo que muitos não desejem admiti-lo e muitas congregações, na verdade a maioria delas, não preguem sobre isso, a palavra de Yahvé, como vimos em nossa explicação, distingue a casa de Judá e a casa de Israel. Yahvé causou essa ruptura e afundou. A casa de Judá são os judeus, e a casa de Israel, ou mesmo Israel, são as 10 tribos perdidas. A casa de Judá manteve sua identidade até hoje, enquanto a casa de Israel perdeu sua identidade. E é por causa dessa perda que ela não pode pregar sobre isso. Mas graças a Yahvé, que suas promessas com a casa de Israel se realizarão, assim como com a casa de Judá, e muitos acordarão. E é por isso que as 10 tribos perdidas e as enxertadas são coletadas e devolvidas no final do dia, junto com o restante dos judeus que ainda estão espalhados pelo mundo. No próximo episódio, incluiremos outra explicação para que a imagem fique completa. Sejam abençoados ricamente.